tarde, boa noite, tudo bem com você? Tim Waltenberg, de novo no pedaço. Bom, senhores, eu tenho em minhas mãos uma questão sobre o Baixo Império Romano. Por que você sabe disso, Tim Waltenberg? Eu já botei o olho nas datas ali. Ah, Waltenberg, eu não gosto de datas, cara. É muito chato memorizar datas. Eu sei que é chato. Reconheço, eu sou professor de história, sou apaixonado por história, mas reconheço que memorizar datas é difícil, é chato, né? Mas tem determinados momentos, tem determinadas questões tradicionais, como essa aqui da FUVEST, em que se você tiver conhecimento das datas, pode te ajudar, tá? Muito bem. Se não te ajuda, se você tem muita dificuldade, então procure lembrar de algum nome, de alguma pessoa, porque tem horas que, repito, em vestibulares tradicionais, em provas de Enem não tenham essa preocupação. Em provas estilo Enem não tenham essa preocupação, tá? Eu estou me referindo a questões tradicionais. Por exemplo, quando falo o nome desses dois imperadores aqui, ó, Diocleciano e Constantino, vocês saberiam me dizer se isso corresponde ao Alto ou Baixo Império Romano? Não? Então. Porque se você dissesse, tá, Valtir Rotenberg, eu sei que esses caras, eles são do Baixo Império Romano. Pronto, aí você já teria facilidade para responder a questão. Deu para entender como é que funciona? Tá? Então, é uma questão tradicional, é uma questão conteudista. Então, Waltenberg, vamos lá. Diocleciano, que governou de 284 a 304, então esse cara governou por 20 anos. E durante o governo de Constantino, que governou de 312 a 337, nós já estamos aqui depois de Cristo, destacaram-se na história, né? Destacaram-se na história aqui do Império Romano por terem feito o quê? Letra A. Conquistado e promovido a romanização da Lusitânia, incorporando o Império. Gente, então deixa o Tio Waltenberg, né, dar uma explanada aqui. Então, eles são imperadores que eu costumo chamá-los de salvacionistas. Eles são o quê? São imperadores salvacionistas. É assim que eu costumo chamá-los. Por que, Waltenberg, esse termo, salvacionistas? Porque eles vão tentar salvar o Império Romano da crise. Naquela época, Roma vivia um período de crise, de decadência, que nós denominamos de Baixo Império Romano. Ah, Baixo Império Romano, isso. Nós denominamos de Baixo Império Romano. Esse período vai do século III ao século V. Lembrando que eu estou aqui depois de Cristo. Tá? Depois de Cristo. Então, do século III ao século V depois de Cristo. Então, Roma está em decadência. Tá? Aí eu diria que tem um terceiro imperador até que não foi citado aqui. Tem um imperador ainda chamado Teodósio. Né? Waltenberg, antes é o imperador que vai até oficializar o cristianismo, que vai dividir o Império Romano ao meio, né? Império Romano do Oriente, Império Romano do Ocidente, ok? Então, quando o Império Romano estava em crise, surgiram esses dois rapazes aqui, Diocleciano e Constantino, tá? Muito bem. Waltenberg, e esse Diocleciano? Bom, Diocleciano, ele é lembrado, né, de uma maneira ainda triste, porque ele foi o último imperador romano que perseguiu cristãos. Foi o último a perseguir cristãos. O cristianismo estava crescendo muito. O primeiro que perseguiu cristãos foi o Nero, né, gente? Ele foi o último a perseguir cristãos. O cristianismo estava crescendo muito, se espalhando agora entre as classes até dominantes. Antes, o cristianismo, ele foi adotado pelas camadas mais pobres, né? Escravos, plebeus. Mas, neste momento, até mesmo gente da elite, da camada patrícia, começa a adotar o cristianismo, já que o cristianismo oferece uma vida pós-morte. Ok? Outra coisa importante do governo de Diocleciano é porque ele faz um documento chamado Edito Máximo para tentar conter a inflação. Né? A ideia desse documento era tabelar os preços para conter o quê? Para conter a inflação. Vou também, o que é inflação mesmo? Inflação, gente, é a disparada dos preços. Inflação é quando você compra um pincel deste hoje por R$2, amanhã ele custa 3, daqui a um mês ele está custando 5, no final do ano ele está custando 20. Isso é inflação. E esse edito máximo consistia no que mesmo? Num tabelamento de preço, fixação de preço. O governo chegava e dizia, olha, esta caneta de janeiro a dezembro ela vai custar somente R$2. Ninguém pode vendê-la por um preço superior a R$2. Então isso seria o quê? Um tabelamento de preço.
Tá? Beleza? Esse é o Diocleciano. Ok? Muito bem. Voltenberg, depois ele cita também o Constantino. Sim, ele cita o Constantino. Né? Cita o Constantino. Já no caso de Constantino, o que é que ele faz de tão importante? Primeiro, ele é sempre lembrado porque ele transfere a capital romana, né? Ele é o Juscelino Kubitschek do Império Romano. Eu estou falando de Juscelino, na história do Brasil, todo mundo lembra. Juscelino transferiu a capital do Rio de Janeiro para Brasília, né? Então ele transferiu a capital para uma cidade chamada Bizâncio, que depois passou a ter o nome de Constantinopla. Então a capital foi transferida de Roma para Bizâncio. Transferiu a capital do Império Romano, de Roma, certo? Para Bizâncio, que passou depois a ter o nome de Constantinopla. Bizâncio passou a ter o nome de Constantinopla. E outra coisa interessante do governo de Constantino é um documento chamado Edito de Milão, Edito de Milão, que vai estabelecer a liberdade de culto para os cristãos. O Edito de Milão vai estabelecer o quê? A liberdade de culto para os cristãos. Liberdade de culto para os cristãos. Isso também deve ser lembrado. Os cristãos deixam de ser perseguidos. Alguns historiadores dizem até que ele se converteu ao cristianismo antes de morrer. Tá certo, gente? Beleza? Vamos lá? Vamos ver se dá para responder a questão? Vamos nessa. Então, Diocleciano e Constantino destacaram-se na história do Império Romano por terem, letra A, conquistado e promovido a romanização da Lusitânia, incorporando ao Império. Gente, isso foi na época da República ainda. Tá? Foi na época do apogeu da civilização romana. Vamos pegar a Lusitânia, seria o quê? A região da Península Ibérica, né? Onde viviam os povos lusos, né? Os ibéricos. Não é à toa que os portugueses costumam ser chamados de lusos, né? Aliás, nós temos um time em São Paulo chamado Portuguesa, que carinhosamente os seus torcedores chamam de lusa, né? Beleza? Muito bem. Então isso foi durante a República. Letra B, Voltenberg. Introduzida em Roma os costumes religiosos e políticos etruscos. Não, gente. Esse povo etrusco, na verdade, foi um povo que viveu antes de Roma ser a grande Roma, né? A grande cidade imperialista. Os etruscos, eles foram praticamente exterminados pelos romanos. Então Roma não absorveu os costumes religiosos dele? Não. Nem políticos? Não. Não assumiu. Tá? Beleza? Aqui é uma civilização anterior à civilização romana. Letra C. Concedido à plebe, os plebeus, defensores especiais dos tribunos da plebe que protegiam os seus direitos. Não, isso não foi uma concessão deles, isso aconteceu ainda durante a República Romana, tá? Durante a República, que foi uma época de lutas de classes, em que os plebeus lutaram para ter dentro do Senado representantes dos seus interesses. Tá? Então foi lá na época ainda da República Romana. Não foi nesta época aqui, porque esses três imperadores viveram que época? O Baixo Império Romano. Tá? Letra D, Voltenberg. Consolidado o direito romano na chamada Lei Duodécima Tabularum, ou Lei das 12 Tábuas. Lei das chamadas o quê? A Lei das chamadas 12 Tábuas. Voltenberg, foi eles? Não, senhores. Isso também foi na época da República Romana e foi uma concessão do Senado. O Senado romano é que estabeleceu a Lei das 12 Tábuas, né? As primeiras leis escritas de Roma. Voltenberg, a letra E. Estabelecido medidas visando a deter a crise que abalava o Império Romano. Essa é a resposta. Tanto é que eu chamei esses imperadores de quê? De imperadores o quê? Salvacionistas. E aí, galerinha? Fica com Deus e até a próxima. Tchau.